Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Então, agora começando uma live, vou fazer hoje mais uma live sobre dentro do quadro, né, trocas com artigo científico. Tô gostando bastante desse quadro, tá? Porque daí eu me obrigo também a ler alguns artigos, porque eu sempre tô lendo, né, algum e outro, mas assim eu fico mais com essa frequência de leitura de artigos assim mais certa, já que eu me comprometi a compartilhar com vocês. Então, hoje, o tema da live de hoje vai ser sobre um artigo bem recente que está publicado na revista Cefac. Logo eu vou enviar o PDF dele lá no grupo Trocas em Voz do Telegram, tá? Se alguém ainda não está nesse grupo, gostaria de entrar, manda nos comentários, manda no direct, ou deve estar o link na bio também. O link do nosso grupo do Telegram é um grupo gratuito. Lá vocês têm a oportunidade de mandar sugestões para mim, de temas que vocês gostariam que eu falasse, perguntas sobre casos clínicos também, então vocês têm essa liberdade. Pode, inclusive, mandar áudio com a sua dúvida, olha que legal, né? E dependendo da dúvida, eu faço uma live ou eu respondo lá mesmo, se for uma resposta mais rapidinha. Então, é algo super bacana. O artigo de hoje que eu vou discutir com vocês é esse aqui, ó. Deixa eu ler aí. Terapia vocal com abordagem respiratória em idosos. Revisão integrativa da literatura. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho o artigo, tá? Que depois eu vou compartilhar. Aqui, ó. É esse artigo aqui, tá? Então, terapia vocal com abordagem respiratória em idosos, da Rebeca Lins de Souza Leão, Adriana de Oliveira Camargo Gomes, Mariana Rebeca Gomes Queiroz e Jônia Alves Lucena. Esse artigo aqui, que vai daqui a pouquinho também ser enviado lá no grupo do Telegram, tá bom? Então, vou falar sobre ele, eu estava dando uma pesquisada. Antes quero falar rapidinho que nós fechamos a turma, agora a segunda turma do curso Raciocínio Blindado. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. A segunda turma do curso Raciocínio Blindado. Estamos muito felizes. No próximo sábado já teremos a aula inaugural, às 9 horas da manhã. Então, já vou conhecer pessoalmente os alunos e alunas. É uma aula que será ao vivo, então uma recepção mesmo dessa turma nova. Estou bem feliz e bem ansiosa para conhecê-los. Alguns eu já conheço, já foram falando comigo ali pelo Instagram, mas então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso tema aqui da aula de hoje. E bom, então assim, eu achei interessante esse tema, eu estava aqui pesquisando alguns artigos para poder falar para vocês, gostei, me chamou a atenção esse título aqui, a terapia vocal com abordagem respiratória em idosos. Quando eu li assim, terapia vocal com abordagem respiratória, eu lembrei de várias coisas, né, que eu já tinha conhecimento previamente, perguntas, enfim. Ontem, inclusive, na aula de voz, na turma do 5º período lá da Univale, nós estávamos ainda discutindo sobre a questão dos exercícios respiratórios, e lá pelas tantas eu falei na aula assim: gente, respiração a gente vai trabalhar com todo o paciente, né? Acabei me pegando falando isso e eu sempre falo que a gente vai avaliar, na verdade, né? A gente vai avaliar o paciente e acabei me pegando falando isso e os alunos anotaram. Eles falam: professora, então só lembrando, você falou então todos a gente trabalha a respiração? Aí eu percebi que foi assim bem taxativo o que eu falei e aí com isso eu expliquei um pouquinho melhor. Falei: olha, gente, assim, ó, eu digo que é com todo o paciente porque até hoje, na minha experiência, assim, eu nunca atendi nenhum paciente que eu não tenha que ter trabalhado, né? Que eu não tivesse que ter trabalhado a respiração. Tanto questão de MO, né? Quando o paciente tem respiração oral, enfim, ou o tipo respiratório, todas as questões relacionadas ao tipo. Por quê, gente? Porque nós temos os 3 níveis de produção vocal, né? Então, independente do que a gente tiver em laringe, por mais que o foco do problema vocal do paciente seja fonte glótica, aí ele vai ter que ter uma boa respiração para não sobrecarregar o nível glótico, entenderam? Se ele tiver lá uma disfonia funcional, ou uma organofuncional, que o próprio comportamento vocal originou aquela disfonia,
ele vai ter que trabalhar a respiração para tirar um pouquinho essa carga, tanto aqui, ó, da fonte glótica. E aí, eu acho que todos, né? Mesmo que a gente tenha, sei lá, uma paralisia de prega vocal, que a gente vai ter que trabalhar muito, né? Ali potência glótica, enfim, fonte glótica, a gente precisa da respiração junto, né? A gente precisa dos exercícios respiratórios para potencializar. Por quê, gente? Porque para que a gente tenha uma boa qualidade vocal, essa pressão subglótica é super importante. Então a gente precisa ter a coordenação mesmo da respiração, a coordenação entre a respiração e a nossa produção vocal. Nossa, um profissional da voz pode não ter problema nenhum, gente. Mas assim, ó, eu acho muito difícil algum paciente não ter nada que pudesse trabalhar a respiração. Claro, a menos assim algum cantor, às vezes algum paciente que já vem treinado dessa parte, mas mesmo assim, mesmo algum cantor, aí mesmo que às vezes a gente tem que trabalhar mais ainda essa potência respiratória. Então, por isso que eu acabei falando na aula que a gente trabalha sempre a respiração. Claro que a gente vai avaliar para ver em qual dos aspectos respiratórios que a gente vai trabalhar. Aí também comentei ontem na aula sobre o planejamento terapêutico, que foi o tema que nós abordamos. Então, assim, aí eu falei que não é só um objetivo respiratório. Às vezes pode parecer, trabalhar a respiração é um objetivo só. E não é, a gente tem vários objetivos dentro das questões respiratórias que a gente quer trabalhar, né? Trabalhar a respiração é um objetivo geral, é um objetivo grande. Então, dentro da respiração, a gente vai optar o que nós vamos trabalhar, né, dentro dessa respiração. Enfim, por isso que me chamou a atenção hoje esse título, Terapia Vocal com Abordagem Respiratória, ou seja, ele me dá a entender que aqui eles estão pesquisando justamente, porque é uma revisão integrativa, né? Uma revisão integrativa é um artigo que ele é construído com base em resultados de outros estudos, então não é uma pesquisa que foi feita com pacientes, né? A amostra deste estudo são outros artigos, né? Conforme a seleção deles, né? Conforme o objetivo, delineamento. Então, ele vai falar sobre as evidências científicas que a gente tem em relação a essa questão da terapia com abordagem respiratória. Em quem? No público de idosos, que é um público, né, que eles escolheram aqui para delimitar. Tá, pessoal? Então, vamos adiante, vamos falando desse estudo. O objetivo dele é justamente, eu tô lendo aqui, tá meio longinho aqui o computador, mas só para contextualizar para vocês, o objetivo desse estudo é caracterizar a terapia vocal com abordagem respiratória em idosos. E aí eles fizeram toda a metodologia ali de revisão integrativa, com a busca certinho, né, pelos descritores que foram eleitos, a combinação dos descritores e então tinha os critérios de inclusão e de exclusão, que eram artigos que trabalhassem, né, com pacientes essas questões respiratórias, então eles excluíram, por exemplo, outros artigos de revisão, enfim. E conseguiram, gente, incluir 9 artigos, né? A gente olha assim e fala, nossa, só 9? E isso é uma coisa que às vezes eu também comento com alunos, eu já fiz também com alunos meus de trabalho de conclusão, a gente já fez revisão integrativa, né? E como ela tem todo um critério para os artigos que são selecionados, a gente não vai selecionar o máximo possível, a gente vai selecionar o máximo possível, mas dentro daqueles critérios que foram selecionados, tá? Então, pode parecer assim, nossa, só 9, mas ou seja, significa que a nossa ciência, né, na fonoaudiologia, a gente precisa mais estudos. Nossa, a gente precisa mais estudos sobre muita coisa, né, gente? Então, eles selecionaram 9 artigos e aí o artigo ele vai falar, né, vai discutir os resultados desses 9. Então, anotei algumas coisas aqui para comentar com vocês. E também lembrei de outro comentário que lá na UFSM, lá onde eu estudei, onde eu fiz o mestrado, onde eu fiz o doutorado, lá no laboratório de voz, também já houve fisioterapeutas que fizeram um mestrado ou doutorado com a mesma orientadora que eu fiz, que era em voz. Ou seja, já teve trabalhos muito legais, assim, ó,
de terapias respiratórias, só respiratórias, né? Realizadas por fisioterapeutas em diferentes quadros aí, né? E também foi constatado melhora na voz, ou seja, mesmo que a gente não tenha um trabalho direto na voz, só a parte respiratória, a gente já tem evidências de que há uma melhora na voz. Então, por isso que nós, fonos, a gente tem que trabalhar. É importante que a gente trabalhe, sim, a respiração dos nossos pacientes para que a gente consiga também melhores resultados. Eu, pelo menos, sou dessa linha, né? Eu acredito muito que a gente precisa trabalhar exercícios respiratórios também. Então, eu queria comentar isso com vocês, né? De outras pesquisas que eu já havia tido conhecimento. E vou falar um pouquinho, então, anotei algumas coisas aqui da minha leitura para compartilhar com vocês. Então, lá pela introdução, né, ele vai falando sobre as questões vocais, aí, respiratórias que a gente pode ter nos idosos. Então, por que que o idoso ele vai ter uma tendência a ter problema de voz? Não é todo o idoso. Lembrando que a gente tem a presbe, né, a presbifonia, que vem de uma presbilaringe, que é aquela laringe que foi perdendo massa, né, perdendo massa muscular. É uma laringe característica de um idoso. Quando a gente vê uma presbilaringe num exame de otorrino, mesmo assim, se a gente visse um exame sem saber a pessoa, a idade, a gente meio que já consegue ver, é a laringe de um idoso, porque ela fica meio, parece que murcha assim, sabe? Olha os termos aqui que eu tô usando, mas só para vocês tentarem visualizar, porque há uma perda geralmente de massa muscular. E aí eu gostei, por isso que é bom a gente ler artigos, porque ele traz números, dados, né? Diferente do que a gente só falar. Então, claro que ele cita as referências, cita os autores, eu não vou falar aqui, né? Mas depois vocês têm lá o artigo para vocês lerem, né? Aquela coisa assim, de matar a cobra e mostrar o pau, né? Então eu vou mostrar para vocês os artigos, tá? Só um pouquinho, gente, que foi, Laís? Tá bom, então, depois eu vou lá, tá? A minha filha tá em casa hoje. Então, assim, tá lá depois as referências para vocês olharem. Mas assim, o que eu queria comentar é o seguinte, que com o passar da idade, a gente tem uma tendência a ter perda de massa muscular. E, olha só, de 25 a 50 anos, a gente tem uma tendência a perder 10% da massa muscular, que já é bastante, 10%. Não é tão pouquinho assim, se a gente considerar tudo o que vem também disso, força, resistência, tudo. Depois, gente, olha só, de 50 a 80 anos, a gente tem uma tendência a perder 40% da massa muscular, gente. É muita coisa, né? 40% da massa muscular. Então, por isso, gente, isso vai se refletir em vários aspectos do nosso idoso, tá? Vai se refletir na questão respiratória, né? Respiração também depende de musculatura, não é só pulmão. Preciso de músculo trabalhando ali também. Na inspiração, na expiração, durante a fala eu preciso, né, de uma expiração ativa, não somente passiva, né, na maioria dos casos. Então, pensa assim, que a parte respiratória já vai estar comprometida, já vai estar parcialmente comprometida. Em laringe a gente tem músculo também. E eu acabei de falar que nos exames otorrinolaringológicos a gente consegue mais ou menos ver que essa laringe pertence a um idoso, porque ela fica meio murcha, eu usei esse termo, né? O que eu quis dizer com isso? É porque há perda de massa muscular, tanto de prega vocal, como de toda a musculatura ali que a gente está vendo em laringe. Então a gente consegue ver, às vezes, parece que tem nódulos vocais, né? Tem gente que até confunde, mas as aritenoides elas ficam mais evidentes, né? Então a cartilagem aritenoide fica às vezes com uma saliência mais declarada, porque o restante da musculatura acabou perdendo essa massa muscular. E por isso que nós temos, em muitos casos, aí vai uma coisa que não diz no artigo, mas eu falando aqui, né? Uma tendência de formar fendas no idoso. Então, a fenda mais característica que a gente vê no idoso é a fenda fusiforme em toda a extensão, que é a mesma fenda que também tem uma tendência a ser formada aí nos pacientes que têm Parkinson. É aquela fenda, né? Nesse caso do idoso aí que eu tô falando, ela é uma fenda
que geralmente se forma devido a essa perda muscular, então perda de massa, e a gente vai ter uma falta de fechamento glótico. Então, com isso, a gente vai ter soprosidade, a gente vai ter tendência ao paciente fazer um esforço. Algumas vezes ele pode também fazer um esforço compensatório e começar a medializar bandas, o que piora mais ainda a voz, porque além dela ficar já com soprosidade, as bandas medializam e aí isso dificulta a ressonância, então a voz fica mais abafada. A gente precisa então afastar essas bandas, né? E aí muita gente faz exercício para afastar as bandas aí, né? E aí eu já falei outras vezes também que daí nesse caso a gente precisa melhorar, né, o fechamento glótico, mas o artigo ele traz a proposta de trabalho respiratório, né? Sim, porque a gente precisa de uma pressão respiratória melhor para que também a gente consiga melhora do fechamento glótico, tá? Então, isso eu achei interessante aqui compartilhar com vocês, que é essa perda de massa muscular que acontece, falar da presbilaringe, então as mudanças respiratórias. E eu até tô com uma paciente também, que eu tô atendendo, que tem uma coisa interessante que eu anotei aqui, que o artigo também fala, que já tem as limitações respiratórias, né, da própria idade, e às vezes o paciente tem comorbidades, ele tem outras, né, um paciente idoso, ele pode ter outras doenças, né, então ele pode ser um fumante de longa data, ele pode já ter uma doença, por exemplo, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que é aquela doença que ela acaba sendo ocasionada pelo hábito, né, do cigarro por longos anos, que é uma doença crônica. Então vamos pensar assim, né, gente, aqui fazendo um parênteses aqui do artigo, já vou falar depois para vocês que o artigo ele mostrou vários resultados positivos com o trabalho respiratório, mas aqui sou eu, né, fazendo um parênteses para vocês. Se o paciente ele tem uma doença crônica, será que a gente pode esperar talvez uma melhora tão expressiva como muitos artigos mostram? Então, quando a gente lê um artigo, a gente não pode falar assim, olha que o artigo falou tal coisa, então o meu paciente vai acontecer isso. Nós temos que transferir aquilo que a gente aprendeu numa leitura de um artigo para o nosso paciente real. Então, o meu paciente tem mais isso, tem mais aquilo, sabe? Então, a gente vai ter que sempre usando aquele nosso raciocínio clínico para pensar na realidade do nosso paciente e para estimar para ele, né, quantas sessões que vai levar, qual é o resultado que a gente pode esperar. E aqui um outro parênteses que eu falo, né, eu vou lendo os artigos e vou lembrando de coisas que eu gostaria de compartilhar. Coisa que eu falei em aula também ontem, que é, gente, que assim, aquela coisa de que muita gente acha que precisa relaxar, né, parece que o relaxamento vem sempre. E muitos casos, né, claro que a gente precisa avaliar cada paciente, ver tudo o que ele apresenta de alterado na avaliação, mas um paciente idoso, em geral, que vem com essa fenda aí fusiforme em toda a extensão, muitas vezes nós não vamos trabalhar com esse relaxamento para melhorar a voz. Nesses casos, muitas vezes a gente trabalhando com relaxamento, a gente vai até piorar essa fenda. Então, a importância sempre da gente, isso fala aqui no artigo que eu estou compartilhando com vocês, da gente identificar a causa de cada alteração, tentar, né, buscar ali a causa de cada alteração para que a gente consiga fazer o nosso planejamento. Então, se a gente está falando que em sua maioria a gente tem perda de massa muscular, por que a gente vai relaxar? Será que faz sentido? Então vamos deixar essa pulga aí atrás da orelha no ar para vocês pensarem nos pacientes de vocês. Será que todo paciente precisa relaxar? Então há que se ter muito raciocínio nesse aspecto, porque às vezes relaxamento por relaxamento, sem um raciocínio, sem um motivo, sem saber porquê, pode piorar algumas fendas, tá? O que mais, gente? Então, do artigo científico, eu já falei aqui dos níveis, né, de produção vocal, né, justificando, então, por que é importante esse trabalho respiratório. O artigo, ele também fala que hoje em dia a gente está sendo cada vez mais popularizada a questão na fonoaudiologia do uso dos dispositivos e incentivadores respiratórios, tá? Então,
entender muito bem o uso de cada um é importante e principalmente quando esse idoso ele já vem com outras comorbidades, né, de saúde e respiratórias também. Então a gente tem que ter alguns cuidados, né, se ele tem alguma comorbidade cardíaca ou mesmo respiratória, não é cegamente que a gente vai simplesmente ficar utilizando, né, esses dispositivos e incentivadores respiratórios, mas podemos sim fazer o uso, né? Que mais, gente? Dentro da amostra de artigos que essa revisão leu e pesquisou, então eles têm, agora falando um pouquinho sobre a terapia, que é o que eu acho que vocês mais gostam de saber, né? Existe uma variação dentro desses 9 artigos pesquisados da frequência de terapia de 1 a 4 vezes na semana. Então essa é uma dúvida que às vezes eu recebo, assim, né? Quantas vezes na semana que eu faço a terapia, que eu digo, o tradicional que a gente tem é 1 vez por semana, só que isso na verdade é o mínimo no meu entendimento. Quando o paciente quer um resultado mais rápido, ele precisa, ou mesmo ele quer, né, por uma questão de tempo, né, de ter um resultado mais rápido e ele tem disponibilidade de tempo e condições, enfim, de vir, né, na terapia, a gente pode ampliar esse número aí de sessões semanais, tá? Aqui nesse rol de estudos foi de 1 a 4 vezes por semana, mas a gente pode até fazer mais vezes por semana. A gente já tem outros artigos que também embasam, né? Que daí entra num outro grupo aí, que é a terapia intensiva, que a gente também tem outros estudos, a gente pode falar mais disso também mais pra frente, né? Que mais, gente? Sobre o tempo da terapia também houve variação de 30 minutos a 1 hora, de tempo de sessão, teve estudos com 50 minutos, 40 minutos, isso também vai variar. Então, como a gente já tem essa base, vocês também podem escolher, né, o que vocês fazem aí no consultório de vocês. Atualmente, eu faço a sessão de 40 a 45 minutos, eu acho que é tempo excelente, assim, sabe? Já fiz em outros momentos da vida, em projetos assim que eu trabalhei, por exemplo, na universidade, já fiz atendimento de 30 a 35 minutos, também dá, né? Só que eu acho que falta um pouquinho, assim. E o também é interessante. Claro que depende do paciente, né? Tem aquele paciente que ele acaba conversando mais, ele é um pouquinho mais devagar, às vezes, para fazer os exercícios, que às vezes é o caso dos idosos, muitas vezes, né? Então aí a gente até pode estender um pouquinho a terapia, eu acho válido, tá? Agora um paciente jovem que chega, que faz os exercícios, a gente orienta, já responde super rápido, acho que assim, 45 minutos eu acho que tá super de bom tamanho aqui na minha opinião, tá? Mas o artigo ele traz essa variação. Com relação aos exercícios, então foram trabalhados escalas musicais aqui, né? Embora o foco do artigo seja terapia com abordagem respiratória, mas lembrando que quando a gente trabalha escalas, a gente precisa ter também um controle respiratório, então aqui a gente está trabalhando o controle respiratório. Escalas musicais é super interessante, eu acho que para trabalhar nos idosos, porque daí a gente está trabalhando, né, além da sustentação, que a gente pode escolher trabalhar junto, então sustentar até o máximo, por exemplo, da emissão, a gente vai estar trabalhando os grupos musculares diferentes, tanto a musculatura tensora de graves, tensora de agudos, né, e aí a gente está trabalhando todo esse rol aí dentro da laringe, que eu acho bem bacana. Eu gosto também de trabalhar com escalas musicais. Ele fala também que os artigos pesquisados trabalhavam também esforço fonatório e esforço respiratório. Eu entendo aqui, né, na minha leitura, que esse esforço fonatório, ele deve ser focado em exercícios de empuxo, por exemplo, né? Só que aí a gente precisa ter cuidado, né, com as aritenoides móveis, para não fazer ataque brusco nesse empuxo, né? Lembram que eu falei que na laringe do idoso, geralmente a gente tem uma evidência maior aí das aritenoides, né? Então, as aritenoides, elas estão móveis, a gente não pode ter ataque brusco. Isso é importante para evitar lesões nessa mucosa, nessa região.
Então, né, exercício de empuxo, a gente pode fazer, mas cuidar para as compensações, né? Cuidar com as compensações que vem disso, então lembrando das hierarquias que a gente vai trabalhar e óbvio que a respiração ela tem que estar dentro dessa aí, né? Dentro dessa base. Esforço respiratório também, então já falei um pouquinho dos incentivadores e dispositivos respiratórios para trabalhar essa musculatura. Exercícios de controle respiratório, ou seja, não adianta, falei antes nos objetivos, não adianta só eu trabalhar o tipo respiratório e pronto, eu preciso ter um controle dessa respiração também. E aí, gente, o artigo ele mostrou, essa revisão integrativa mostrou que os artigos pesquisados, aí a maioria mostrou sim melhoras na voz desses pacientes. Teve um artigo que fez, né, pediu para os pacientes fazerem os exercícios aí em casa numa frequência de 2 vezes ao dia e depois de 6 semanas ele já percebeu melhoras. Olha que interessante, né? Então aquilo que eu falo sempre, assim, ó, a terapia, ainda mais aqui um caso de idoso, né? Um caso assim que o paciente, quando ele tá aderente, quando ele tá fazendo, a terapia vocal, ela é rápida, ela não é... Pensem sempre, gente, quando vocês têm um paciente que já tá há várias semanas vindo e não mudou nada na voz. Pensem aí se tem alguma coisa que talvez vocês poderiam fazer diferente, se tem algo que talvez... será que pode ter acontecido que algo passou na visão de vocês que vocês não atentaram? Então façam essa análise antes de jogar a culpa no paciente. Porque o paciente não melhorou porque é culpa dele. Porque ele não fez. Ele não seguiu. Vamos pensar, porque de uma forma geral a terapia de voz ela é algo mais rápido. E aqui ele mostra também que teve melhoras no volume da voz, tanto na ressonância, na percepção do paciente, quanto no nível de pressão sonora, que é a medição aí realmente da quantidade, desse volume de voz, né? Então, dessa potência vocal. E aí redução da soprosidade, redução da rouquidão também. E outra coisa interessante... Ele cita 2 estudos que fizeram a reavaliação desse paciente após 2 anos, desses pacientes, né, após 2 anos, e que viram que as melhoras geradas na fonoterapia se mantiveram. Eu também já vi outros estudos, falei para vocês lá dos estudos lá de Santa Maria, do laboratório de voz, né, inclusive há algumas semanas atrás eu fui banca de um trabalho também de uma fisioterapeuta, que ela fez um follow-up, justamente, ela pegou uma amostra de pacientes que já haviam sido estudados em outro estudo, que fizeram trabalho respiratório, né, com a fisioterapeuta, e viu eles também um período após e também viu que muitas melhoras se mantiveram. Isso é uma coisa interessante. Eu acho que esses estudos a gente tem poucos na fono, e aqui ele também cita, imagina, após 2 anos ainda se manteve a melhora na voz. Isso é algo super importante, gente, é algo que eu considero assim de muito valor para o paciente, né, e para nós, né, quando a gente explica para o paciente, que a gente mostra para o paciente assim, ó, o quanto é importante e válido que ele se dedique na fonoterapia, porque, é chato ficar ali fazendo exercícios, ficar repetindo sons, perder, né, sei lá quantos minutos do dia fazendo aquele exercício. Mas se a gente tem artigos que mostram que essa melhora se mantém, a gente consegue ter base para falar para o paciente que vale a pena fazer. Ele vai ter uma melhora na qualidade de vida dele, porque a comunicação do idoso é super importante, né, gente? Aí a gente pode ter braços aí para outras questões de saúde também do idoso, em relação à comunicação, não tem a ver com a socialização, né? Se ele não sente que ele consegue falar, que ele não consegue falar bem, que ele não é entendido, ele não acaba se isolando. Se isolando, ele não vai ter outros problemas, às vezes emocionais também, uma depressão, enfim, olha só quanta coisa que a gente consegue ajudar os nossos pacientes assim de maneira indireta. De maneira direta, nós estamos trabalhando a voz deles, mas de maneira indireta a gente acaba melhorando outros aspectos. Então, ver que esse paciente, depois de 2 anos, as melhoras ainda se mantêm, nossa, gente, mesmo com a tendência a ter uma perda de massa muscular, né? Mesmo com essa tendência, a gente consegue manter.
Isso eu achei assim super interessante. E aí também comentando algo que eu anotei para falar no início e esqueci. Que não é todo paciente que vai ter uma presbilaringe. Isso depende também muito do treino que ele faz, tá? Às vezes é um cantor. A gente tem alguns exemplos de cantores famosos que mesmo depois de 60, 70 anos tem a voz jovem, né? Por quê? Porque quando o paciente ele tem um treino muscular, vocal, com o canto, né? Por exemplo, nesse caso, com o canto, ele tende a não perder tanta massa muscular. Olha que interessante isso. Isso também são dados que a gente precisa divulgar mais para as pessoas, né? Então não precisa fazer fonoterapia só lá quando tiver já com um problema lá, depois de ser idoso, né? Interessante treinar antes para que a gente tenha uma redução desse prejuízo, enfim. Então ele também fala, o artigo aqui, um pouco sobre essas questões relacionadas ao canto, que é válido, é interessante, né? Então a gente tem também idosos, por exemplo, que participam de corais, excelente, acho excelente. A gente só precisa cuidar quando tem alguma disfonia realmente, assim, quando tem alguma lesão, né? Aí eu acho que a gente precisa ter um cuidado, né? Não pode recomendar todo mundo aí para fazer coral. Se o paciente tem uma lesão, tem uma disfonia, aí dependendo da abordagem pode piorar ou não, né? Então sempre a gente sabe que é importante que ele tenha um acompanhamento fonoaudiológico, né? Mas quem não tem problema vocal, né? É super interessante realmente fazer essas questões de canto. Ele também fala muito, da questão, né, em relação à terapia, do exercício com o tubo de ressonância imerso em água, que é um exercício dentro do grupo de exercícios de trato vocal semi-ocluído. Também tem sido aí um campeão de uso nessa população de idosos. Que mais, gente? Alguma dúvida? Vocês querem perguntar? Deixa eu ver aqui o que eu falei. Acho que eu falei aqui o que eu tinha anotado para falar para vocês. E daqui a pouco eu vou compartilhar esse estudo com vocês. Quem quiser dar uma olhadinha lá, já fica vendo o vídeo aqui, já dá aquela curiosidade e acaba incentivando vocês também a ler. É sempre importante a gente estar atualizado, ler alguns artigos aí por semana, né? E é isso, gente. A próxima live, já vou falando agora, a próxima live vai ser uma live muito interessante. A gente vai fazer até post para lembrar que vai ser na próxima sexta-feira, às 16 horas da tarde. Eu vou inaugurar um quadro novo, tá? Que vai ser, eu vou trazer uma convidada, uma fonoaudióloga, como qualquer um de vocês que trabalha com voz, e a gente vai discutir um caso clínico dela. Então foi uma fono que respondeu às vezes eu pergunto, né, sugestões aí de lives para vocês, e ela respondeu falando da dificuldade, né, enfim, não da dificuldade, mas assim, de questões que ela gostaria de discutir, e a gente vai fazer discussão ao vivo com vocês para que a gente consiga estender o aprendizado, né? Porque assim, quando a gente conversa, né, sobre questões, né, é muito bom. Ainda semana passada eu fiz uma supervisão de caso com uma fono e ainda comentei isso, como é bom a gente trocar ideias. Por isso que o nosso Insta, que ele chama Trocas na Fono, né? Então agora é o Trocas, esse quadro aqui é o Trocas com artigo científico. E como é bom a gente trocar ideias, só da gente conversar a gente já consegue ter novas ideias, a gente tem novos insights, então isso é super interessante, super bacana. Então anotem na agenda de vocês aí, próxima sexta-feira, às 16 horas, nós vamos ter essa inauguração de uma live, né, com um quadro novo, que eu ainda não pensei no nome, mas vai ser sobre, né, uma discussão realmente de um caso clínico, preservando toda a questão, obviamente, né, ética do paciente e identidade, tudo certinho, né, dentro dos preceitos éticos aí da nossa profissão, mas nós vamos fazer discussões teóricas, assim, né, que vale a pena para nós, fonos, para a gente refletir. Certo, pessoal? Então, uma boa semana, né? Que hoje ainda a gente ainda é recém terça-feira. Abraços!